E vamos lá, galera. Então, bom dia, gente. Bom dia a todos aí. Creio que na primeira aula não vai entrar tantas pessoas, por isso que eu vou gravar para postar depois para vocês. Então, vamos lá, galera. Deixa eu só ver um negócio aqui. Galera, esse aqui é o código da turma de vocês, tá? Já anotem aí, entrem na turma aí 563, tá? De segunda e quinta, tá bom? Às 11 horas, beleza? Então, toda segunda e quinta, 11 horas, vocês vão estar me acompanhando aqui na turma 563, tá bom? Vamos lá, todo mundo anotou aí. Deixa eu mandar o link aí para vocês no chat. Acessem, tá? Já liberei o material da aula de hoje, tá bom? Tá liberado lá na sala de aula. Vou explicar ele agora. No final, vou estar liberando chamada e atividade, tá? Vou explicar para vocês o que vocês vão estar fazendo. Deixa eu só fechar esse WhatsApp aqui. Beleza. Mudou? Entrou? Vamos lá, gente. Então, ó. Hoje, a aula de número 1, nós vamos estar dando a introdução, né, à história da informática, tá? Contar um pouquinho sobre informática para vocês e tal, né? Antes de iniciar as nossas aulas práticas, tá bom? Galera, esse módulo aqui é o mesmo esquema dos outros, gente, mesmo método de avaliação, tá bom? São 5 notas ao total, uma é a frequência, as outras 4 são as atividades, a prática, a participação, as provas que eu vou estar liberando, né? Tudo que eu estiver passando aqui vai ser as outras 4 notas, né? Galera, lembrando que tudo que eu passar vai ter prazo, tá bom? Normalmente eu dou prazo de 24 horas. Passou dessas 24 horas, você pode até fazer, mas eu não vou considerar mais, tá bom? Vai ficar liberado, mas eu não considero, tá? Eu só vou considerar depois do prazo de 24 horas se você trouxer um atestado, ou uma declaração, ou um documento de igual valor, tá? Tem que justificar. Ah, professor, eu tive um imprevisto e tal coisa, beleza. Não vou liberar, tá? Só com documento. Ah, professor, o ônibus atrasou. Beleza. Se você for lá na agência do ônibus, trazer uma declaração que o ônibus atrasou, eu vou aceitar depois daquilo ali. Ah, não pode fazer. Beleza, traz um documento que aí eu justifico, tá? Ah, então vou falar com a coordenadora. Beleza, ela vai vir falar comigo e eu falo. Só mudo se tiver com o documento. Acabou, tá? Então, tudo vai ter prazo, façam tudo dentro do prazo, não inventem desculpas para não se prejudicar, para você não reprovar, tá? Tudo vai ter prazo, então vocês têm que seguir esse prazo aí, beleza? Galera, vamos lá, gente, então começar a nossa aulinha de hoje. Deixa eu carregar aqui, já está liberado para vocês ir no Google Sala de Aula, tá? Vamos lá, gente. Introdução à informática. Nós vamos falar sobre os conceitos, sobre história, evolução, componentes e utilização, tá? Vamos lá, gente, ó. Nesse módulo, vamos aprender todo o funcionamento do computador e seus componentes. As avaliações têm que serem realizadas em 24 horas, inclusive as atividades. Após o prazo, não serão mais possíveis fazer a prova. No meu caso, vocês vão conseguir fazer. Só que eu não vou considerar. Eu vou ter um controle lá do horário que vocês fizeram, do dia e horário, tá? Tem como eu ver. Deixa eu só ver aqui se eu mudo aqui o negócio. Tem como eu ver, e aí eu vou colocar lá para vocês, né? O prazo, tá tudo certinho, a data de entrega, entregou fora dessa data, eu não considero mais, tá? Vai ficar lá com 0 na sua nota. Após o prazo, não será muito, beleza? É possível que tenha aula que presenciaremos exclusivamente de computador para que seja realizada a tarefa, tá? Nesse caso, você pode vir um dia na escola e fazer tal atividade. Galera, nesse módulo, nós vamos ter atividades que exigem um computador, tá? A galera que costuma assistir de casa vai ter dificuldade porque às vezes não tem computador, assiste pelo celular, só tem o celular. Então, você pode estar vindo na escola, tá, para utilizar aqui o laboratório de manutenção para praticar essas atividades, fazer essas atividades. Então, quem não tiver o computador no dia que tiver atividade, me avisa. Não, beleza, professor, não tem como eu fazer em casa porque eu não tenho computador. Aí eu vou marcar um dia para você estar vindo na escola para você fazer essa atividade, tá bom? Responder a chamada em dias, tá? Falta, reprova. Gente, galera, responda a chamada entre 24 horas, é o prazo que eu dou. Se eu liberei hoje, ó, tipo, vou liberar 11 horas, libero 11 horas aqui, a aula começa 11 horas, eu vou bloquear a chamada, não bloquear, mas eu não vou considerar a chamada mais depois de 11 horas, depois do dia seguinte, tá? 24 horas só. É a falta, reprova, inclusive.
E você terá que fazer o módulo novamente mediante pagamento de 2 parcelas, tá? Então, isso aí vai ser uma coisa... Ah, reprovei no módulo. Beleza, o que é que eu vou ter que fazer? Depois você vai ter que ir com a coordenadora e vai ter que refazer esse módulo. Provavelmente você vai ter que repagar esse módulo, tá? Que são 2 parcelas, beleza? Para refazer o módulo. E nós iremos ter aulas práticas, tá? Então, terá prática nesse módulo. Então, recomendo que vocês mandem mensagem para a gente marcar para vocês virem na escola, tá? Então, vamos lá, galera, começar aqui a parte de história e evolução aí dessa questão da informática. Vamos lá, primeiro aqui o começo, né? Vamos lá, gente. Deixa eu tirar isso aqui, chave aqui. Vale lembrar que os computadores são aparelhos eletrônicos que recebem, armazenam e produzem informações automáticas, tá? Galera, não sei se vocês já pararam para pensar de onde vem esse nome, né? Informática, tá? Galera, esse nome ele vem de 2 palavrinhas que já está aí na tela, né? Que é a palavra informações ou informação e a palavra automática, né? O que isso quer dizer, professor? Vamos lá. Antigamente, galera, a informação, quando você iria buscar um tipo de informação, você teria que buscar ela manualmente, né? Por exemplo, você ia fazer um trabalho acadêmico, um trabalho de faculdade, você tinha que pegar o quê? Ir numa biblioteca. Nessa biblioteca existem milhares de livros, né? Não sei se vocês já foram numa biblioteca, e biblioteca tem bastante conteúdo, é bem cheio. Antigamente era bem cheio mesmo de livros. Ainda é, mas antigamente tinha bem mais, né? Hoje em dia quase não se utiliza. E você tinha que procurar o livro que você queria, que você precisava, né? Você tinha que procurar manualmente, você tinha que ir lá, não era alguém que ia, não, era você. Beleza. Depois de pegar o livro, você tinha que ler o livro, porque você não tinha um Ctrl F, né, para pesquisar, você não tinha vou digitar aqui tal assunto e vou achar. Não, você tinha que ir no sumário, pegar o assunto, ir no assunto, ler o que tem ali, para saber se é aquilo que você quer. Então, demorava pra caramba, né? Era muito demorado, era muito complicado. Então, era bem manual mesmo, você tinha que ir lá fazer. Quando surgiu os computadores, a informática, a internet, isso mudou, porque as informações começaram a ser adicionadas em bancos de dados. E ali foi ficando bem fácil a pesquisa. Você digitava e essas palavras se transformavam em filtros, e esses filtros traziam, né, a informação. E a informação acabou que se tornou automática, tá? Então, ali nós temos a informática, informações automáticas, tá? Infor, né? Essa primeira parte que está em azul vem de informações, tá? Ó, info. E mática vem de automática, nessa parte aqui. E aí você tem informática, que seriam as informações que estão automatizadas, beleza? Então, daí vem o nome informática. Os quais fazem parte do nosso cotidiano e cada vez mais o número tem aumentado no mundo, tá? Então, galera, hoje em dia a informática é tudo, né? A informação está muito automática, tudo vem rapidamente na sua mão, né? Da hora que você quiser, quando você quiser, você vai ter as informações, bem automático. Note que a palavra computador vem do verbo computar, que por sua vez significa calcular. Sendo assim, podemos pensar que a criação dos computadores começou na Idade Antiga, já que a relação de contar já intriga os homens, né? Galera, vamos lá, ó. Calcular. Calcular gera computar. Computar gera computador. Beleza. Mas de onde que vem a palavra calcular, galera? Bem antigamente mesmo, eles calculavam, né? O que era calcular? Fazer contas. Um exemplo. Você ia ver qual era a quantidade de produtos. Por exemplo, tem uma quantidade de produtos aqui e para saber eu tinha que calcular, né? E normalmente eles faziam esses cálculos através de pedrinhas, tá? Eram pedrinhas que você separava ali, né? Para contar as cabeças de gado, por exemplo, o fazendeiro ele calculava as cabeças de gado com pedrinhas. Cada pedrinha seria uma cabeça de gado, por exemplo. Essas pedrinhas elas eram chamadas de cálculos, tá? Tem uma história mais aprofundada sobre isso, tá? A origem, tudo certinho, por que te chamar assim e tal. Mas é bem resumido para vocês, para não estender tanto, né? E aí aqueles cálculos, né, eram contados, ou seja, eles eram calculados. E ali vem o termo calcular. O que uma calculadora faz? Ela calcula, né? E esse cálculo ali sai o resultado, a quantidade, né, a somatória, a subtração, a divisão, multiplicação e assim por diante. Então, os cálculos vêm daí. Beleza. Computar. O que o computador faz? Ele calcula.
né? Ele faz cálculos. Gente, o computador nada mais é do que um sistema que faz cálculo, uma máquina que faz cálculos. Beleza. E computar se transformou em computador. E o computador é uma coisa que computa e o computa seria calcular. Tá? Então, tem essa ligação entre o calcular, computar e computador. Beleza? Um leva ao outro. Tá? Antes de surgir os números, já se contavam. Era numerado de pedras, essa foi a história que eu contei, né? Eram pedras para representar cada animal ou item, até mesmo para medir o peso. E assim ele teria a quantidade de pedras para comparar. Com isso, do latim cálculos, que significa pedrinha, quando contamos, estamos calculando. Não é à toa que existe o cálculo renal, né? Que são pedras nos rins, tá? Por isso chama cálculo. Calcular, sinônimo de computar. Computadores eram pessoas que calculavam dados ou computavam os dados antes dos computadores eletrônicos, tá? Vamos lá, galera. Primeiros computadores aqui a existirem, né? Primeiro aqui nós temos o ábaco, né? Uma das primeiras máquinas de computar foi o ábaco, instrumento mecânico de origem chinesa criado no século V antes de Cristo, tá? Assim ele é considerado o primeiro computador. Uma espécie de calculadora que realiza operações algébricas, tá? Galera, ele era composto por essas duas partes, tá? Essa aqui que tinha uma quantidade menor de pedras, de pedrinhas, né, de cálculos, e essa aqui que tinha uma quantidade maior de cálculos. E eles faziam ali os cálculos através dessas pedrinhas, tá? É um aparelho que até hoje é utilizado por algumas pessoas, ainda existe, tá, para vender isso aqui, e ele é eficiente, tá, gente? Então, o ábaco foi um dos primeiros a existir, é um computador aí a existir. Nós temos a régua de cálculo, galera, que é essa aqui, ó. No século XVII, o matemático escocês John Napier foi um dos responsáveis pela invenção da régua de cálculo, primeiro instrumento analógico de contagem capaz de efetuar cálculos logarítmicos. Essa invenção foi considerada a mãe das calculadoras modernas, tá? Nós tínhamos dois modelos, tá, gente? Que era esse em círculo e tinha esse aqui que era uma régua mesmo, parecido com uma régua. E ele utilizava ali a questão analógica, né, que era números impressos em um papel, e ali ele conseguia fazer os cálculos através de comandos ali de que ele fazia, né, ele colocava ali uma ordem, uma sequência, e sairia o resultado logo em seguida ali na mesma linha ali que estava o cálculo, tá? Esse aqui é o exemplo da régua de cálculo, tá, gente? Tem esses dois exemplos aqui. Máquina pascalina, né? Vamos lá. Por volta de 1640, o matemático francês Blaise Pascal inventa a primeira máquina de calcular automática, que foi sendo aperfeiçoada nas décadas seguintes até chegar no conceito que conhecemos hoje. Galera, vamos lá. Essa máquina aqui, ela tinha um visorzinho aqui, que é onde ficavam os números, tá vendo aqueles quadradinhos, ó? Ali onde ficavam os números, tá? E aqui nós tínhamos as rodas, onde eu girava essas rodinhas, né? A pessoa gira, coloca as informações que ela quer, inclusive seleciona o que ela quer fazer, né? Somar ou subtrair. E ali, em algum desses quadradinhos, aparecia o resultado, né? Que você queria. No caso ali, você fazia tal, mas somar tal número com tal número. Ele aparecia o resultado ali naqueles quadradinhos, tá? Então, era uma máquina que já deu origem às calculadoras atuais, né? Com mais de um cálculo aí. Depois nós tivemos a roda de Leibniz, né? Primeira calculadora de bolso, tá? Ela era pequenininha assim, mais ou menos, você podia botar, carregar no bolso, capaz de efetuar os 4 principais cálculos matemáticos. Quais são os 4 principais? Subtração, adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então, os 4 cálculos aí principais ele já conseguia fazer nessa máquina. Foi criado pelo matemático alemão Gottfried, esse nome eu não sei, Leibniz, né, que é o nome que eles deram à máquina, roda de Leibniz, a qual desenvolveu o primeiro sistema de numeração binário moderno que ficou conhecido como roda de Leibniz. Ele utilizava um sistema binário, tá, que por sua vez transformava em decimal, né, que era um número utilizado pelos seres humanos, binário pelos computadores, e aí deu origem ao número binário, que ficou aí marcado em todos os computadores, inclusive até hoje é utilizado, né, o binário para programação, tá? E aqui você utilizava essas rodas para gerar um resultado, tá? Ali tinha todo um comando que você fazia e aí você conseguia executar, né? Depois você conseguia alterar, tinha uma rodinha que você alterava o que você queria fazer e ele mudava uma série de mecanismos que tinha dentro dessa roda, né, de Leibniz.
Outro tipo que é a máquina de Jacquard, né? Que é a primeira máquina mecânica programável que foi introduzida pelo matemático francês Joves Marine Jacquard, né? Um tipo de tear capaz de controlar a confecção dos tecidos através de cartões perfurados. Bom, galera, nessa época aí, foi quando deu origem às máquinas que utilizavam os cartões perfurados para gerar informações e enviar informações, tá? E daí que foi conhecido, foi criado várias outras máquinas, vários outros computadores com essa lógica, né? Por exemplo, essa máquina aí, você tinha uma parte onde você conseguia colocar um cartão perfurado e dali, daquele cartão perfurado, ele imprimia novos cartões perfurados, ele furava outros cartões através de comandos que eram executados pelaquela máquina, tá? Era uma máquina mecânica, tá, gente? Ela ia furando os cartões e expulsando esses cartões, e dali você pegava esses cartões e colocava em outra máquina ou decifrava eles através dos furos, né? Tinha ainda um trabalho manual, tá? Mas para vocês terem noção dessa máquina aí de Jacquard, para as outras anteriores ou para o início, reduziu o tempo de cálculo em 10 anos, tá? Então, o cálculo que eles faziam em 10, 12 anos, agora eles faziam em 1 ano, meio ano, 6 meses, né? No caso, 3 anos. Então, reduziu bastante. Não sei se vocês sabem, mas antigamente tinha cálculos que eles tinham que fazer que eles demoravam mais de 10 anos, ficava ali 10, 15, 20, até tem cálculos que até já chegou a 25 anos para eles concluírem esses cálculos. E essas máquinas aqui resolveram todo esse problema, reduzindo para 2, 3 anos, né? Essa de Jacquard, por exemplo, foi uma das mais importantes para que isso acontecesse, tá bom? Mas mesmo assim ainda demorava 2, 3 anos para fazer um cálculo, até menos ali 1 ano e tal, beleza? Então, reduziu bastante. Aí nós temos aí a máquina de Babbage, né? No século XIX, o matemático inglês Charles Babbage criou uma máquina analítica, que a grosso modo é comparada com o computador atual com memórias e programas, né, no caso. Através dessa invenção, alguns estudiosos consideraram o pai da informática, tá? Essa máquina que ela trabalhava com a programação, né? Já começou com essa questão de memórias e programação, então ela guardava as informações, né? Guardava assim as execuções dessas informações, tá? E ali ele foi considerado o pai da informática, que desde então foi utilizado essa lógica de memórias nos computadores. Foi quando surgiu essa questão de programação e memórias, né? Antigamente não, você colocava lá um tipo de execução e ele fazia. Esse aí não, esse aí ele já tinha na memória as programações e ele conseguiria alterar para qualquer um a qualquer momento, tá? Isso aí ajudou bastante a informática a evoluir, beleza? Então, aí um pouquinho da história do início de alguns computadores que deram a origem aos computadores que nós temos hoje em dia, né? Eles eram basicamente cálculos, né? Para fazer cálculos, não para acessar a internet, essas coisas, não. Eles eram para fazer cálculos mesmo, cálculos matemáticos. O computador hoje em dia ele é cálculos, né? Mas só que ele tem diversas outras funcionalidades, né? Ele é para lazer, pode-se dizer assim, e para outros tipos de trabalho. Antigamente não, era só para fazer os cálculos matemáticos que uma empresa exigia. E agora nós vamos falar sobre as gerações dos computadores, né? Então vamos lá. Com o avanço das áreas da matemática, engenharia, eletrônica, o computador tal que conhecemos hoje passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. É por isso que não existe somente um inventor. De acordo com os sistemas e ferramentas utilizadas, a história da computação está dividida em 4 períodos, tá? Galera, antes, né, esse antes que eu mostrei para vocês, ele era todo mecânico, ele não era eletrônico, tá? Ele não tinha energia nele, né? Se tivesse, era só para girar um motor que tinha ali para meio que automatizar, né? Depois de um tempo, né, depois daqueles computadores lá, surgiu os computadores eletrônicos, onde eles utilizavam placas eletrônicas, né? Onde tinham circuitos ali, pode-se dizer assim, tá? Onde surgiu a primeira geração, a segunda, a terceira e a quarta geração, que é a que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá, a primeira geração, que foi lá, surgiu em 1951 e ela ficou até 1959, né? Quase 8 anos, pode-se dizer assim.
Eles eram os computadores de primeira geração, onde eles utilizavam por válvulas, né? Circuitos e válvulas, tá? Essas válvulas seriam os processadores desses caras, né? Na época elas tinham esse papel. Só que, galera, um computador, para ele ter um poder hoje de um terço de uma calculadora, não tem aquelas calculadoras que você compra no mercado, que só é o visorzinho, os botãozinhos? Então, para esse computador ter um terço daquilo ali que aquela calculadora tem, eles precisavam de muitas válvulas, mas muitas válvulas mesmo, tá? Tipo assim, 5.000 válvulas, 10.000 válvulas, tá? Era muita coisa, gente. E o computador, ele era gigantesco. Você entrava dentro do computador, tá? Galera, essas válvulas, né? Inclusive tem uma imagem aqui com várias, ó, tá vendo aqui? Ó, elas parecem umas lâmpadas, né? Mas não é. Ela tem um circuitinho aqui dentro que faz o processamento ali em binário. Liga, desliga, né? Positivo, negativo e assim por diante. E galera, essas válvulas, quando o computador estava ligado, elas eram incandescentes, elas pareciam lâmpadas, e esquentava para dedéu, né? Por causa desse aquecimento, elas estragavam muito rápido, tipo, muito rápido mesmo. Toda semana tinha que estar fazendo troca dessas válvulas. Tinha que ir lá, tirar essa válvula, colocar outra no lugar. Só que para isso tinha que desligar o computador, porque era quente demais, não dava para mexer com ele ou entrar dentro dele com ela ligada. Era muito quente, você ficaria ali passando mal de tanto calor. E a distância entre essas válvulas eram grandes. Por quê? Era mais ou menos assim uma da outra, né, de distância. Por quê? Uma transmitia calor e a outra captava o calor da outra. Isso fazia elas superaquecerem, elas pegarem calor uma das outras e isso se tornar como é que pode se dizer? Aumentar o calor que já tinha ali dentro. Então, eles deixavam distante para que ela tivesse um resfriamento, pode-se dizer, e não transmitissem calor uma para as outras, tá? Para interligar essas válvulas, utilizavam cabos, né? E eram quilômetros e quilômetros de cabo, tá? E ali eles faziam a conexão e faziam os cálculos que eles queriam, tá? Aqui nós temos um exemplo de computador que é o ENIAC, tá, gente? Que significa Electronic Numerical Integration and Computer, que consumia cerca de 200 kW e possuía 19.000 válvulas, tá? Que são essas lâmpadazinhas aqui, esses elementos aqui, tá? E eles eram distribuídos aqui, tá, no computador, e dali eram ligados através de cabos, e isso ficava dentro de uma sala, gente, era uma sala gigantesca, ó, tipo que o cara tá dentro de um computador. Quando eles queriam fazer algum cálculo, eles iriam lá, desconectava cabos de um local, colocava em outro local, programava todo do jeito que tinha que programar para ser feito aquele cálculo, tá? Ainda com dimensões muito grandes, aqui já é a segunda geração, gente, a segunda geração ela já diminuiu, ela reduziu o tamanho e passou para os transistores. E essa geração ela já durou um pouco mais do que a primeira. A segunda ela durou de 1959, que foi quando a primeira acabou, até 1965, tá? Então durou um pouco mais aí. Pode-se dizer assim que durou mais. Não, ao mesmo tempo pode-se dizer, foi ao mesmo tempo praticamente, até menos, na verdade até menos. E essa segunda geração possibilitou que o tamanho do computador reduzisse, ficasse menor. Por quê? As válvulas, galera, essas aqui, elas eram grandes e esquentavam muito. Os transistores, que são esses aqui, que eles são bem pequenininhos, tá? Bem pequenininhos mesmo. Tem alguns computadores que ainda tem na placa-mãe, mas a grande maioria não tem mais os transistores na placa-mãe. Beleza. Esse transistor, ele esquentava muito menos do que uma válvula, era bem menor e uma potência triplicada, tá? A potência dele era muito maior do que uma válvula. Então, para fazer um computador com a potência tipo do ENIAC, que era 19.000 válvulas, eu precisava só tipo de 3.000 transistores, 2.000 transistores mais ou menos, né? Então reduzia bastante a quantidade de equipamento. E também o tamanho, né? Porque ele era integrado a uma placa, não a cabos, né? Então não precisava de muitos cabos para interligar, tá? Então vamos lá. Ainda com dimensões muito grandes, os computadores da segunda geração funcionavam por meio de transistores, os quais substituíram as válvulas que eram maiores e mais lentas. Nesse período já começou a se espalhar o uso comercial, tá? Que aí as empresas começaram a comprar para fazer os cálculos das empresas e tal, né? Já começou a mudar aí a situação dos computadores eletrônicos. E aí veio a terceira geração lá em 1965 até 1975. Tá? Onde eram os circuitos integrados, tá bom, gente? Os computadores de terceira geração, eles já tomaram a forma dos computadores tradicionais que nós conhecemos hoje, que é esses aqui que nós temos, né?
Só que ainda era bem estranho, tá, gente, a forma dos computadores, né? Estava ainda passando por um processo de evolução. Os computadores da terceira geração funcionavam por circuitos integrados, os quais substituíram os transistores e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. Foi nesse período que os chips foram criados e a utilização dos computadores pessoais começou. Galera, isso aqui nós temos exemplo de circuitos integrados, tá? Inclusive nas placas-mãe tem alguns circuitos integrados. Deixa eu ver se essa tem. Tem. Aqui já tem 1, 2, ó. Esse aqui é um, esse aqui é outro. Tá, não sei se de casa vai dar para ver, mas ó, aqui tem um, ó. Tem um aqui, como se fosse circuito integrado. Deixa eu ver aqui, ó. Tem outros bem pequenininhos aqui, ó, que quase não dá para ver, bem miudinho mesmo, bem aqui, ó. Tem, deixa eu ver aqui o que mais, deixa eu ver mais esse aqui aí embaixo, ó. Esse aqui é um circuito integrado. Deixa eu ver se tem outro aqui. Tem outro aqui em cima. Tem vários, tá? Todos eles são circuitos integrados, cada um tem sua potência, tem a quantidade de transferência de dados, né, de processamento e tal, tá? Tem de vários tamanhos, ó, todos esses aqui. Beleza, esse circuito integrado, galera, eles possibilitaram o quê? A redução da quantidade de circuitos que tem no computador, né, de processamento e tal. Se eu tinha ali um computador que era do tamanho de uma sala, eu tinha que deixar ele na sala, com os transistores, que é a segunda geração, ele reduziu para um armário grande ainda, né? Era grande. Com o circuito integrado, ele reduziu para uma caixa desse tamanho, igual que é hoje em dia. Só que com um processamento bem inferior, claro, mas era bem superior ao que se tinha antes. Né? E ali pôde-se reduzir o tamanho e aumentar o processamento desse computador e a quantidade de trabalhos que eles conseguiam fazer, tá? E foi nesse período aí que surgiu o monitor, né? E eu conseguia ver ali uma informação na tela, né? Letras, números e tal, né? Só que era bem difícil de mexer. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, era o Altair 8800, tá? Foi um computador aí de circuitos integrados, como vocês podem ver, beleza? Então, vamos lá. O primeiro computador pessoal portátil produzido industrialmente para venda em massa, né, que é o Altair 8800, foi lançado em 1975, tá? Foi desenvolvido pela MITS, né, que é a Micro Instrumentation, né, não sei em inglês, Telemetry Systems, né, que é a empresa lá, tá? Do México, tá, gente? Essa empresa. No México? É no México. Vamos lá. Bom, aqui, ó, a revolução começou, era computador em cada casa, um tópico favorito entre os autores de ficção científica. Finalmente chegou. Isso aqui é um comercial desse computador, tá, gente? Divulgando lá para a galera comprar. Aí aqui tem os possíveis usos para o Altair. Calculadora científica, sistema de alarme, controlador de máquinas industriais, piloto automático para aviões e barcos, cérebros para um robô, tá? Cérebro para um robô. Então, isso aqui era a usabilidade desse cara. Tá vendo que eram umas coisas nada a ver, que hoje em dia é utilizado, mas, né, o uso maior é dentro de casa, né, para você pesquisar na internet e tal. Então, o uso antigamente era bem diferente, bem estranho, tá? Outro exemplo aqui é o teletipo, galera, que ele podia fazer o uso, né? O que atrasava o Altair 8800 era a interface. Mesmo com o terminal de teletipo, você era obrigado a programar em Assembler, né? Que era uma programação bem complicada, bem, né, como é que pode falar? Ainda é utilizado o Assembler em alguma parte, mas é uma programação mais complexa, um pouquinho mais de detalhe, né? Você tinha que digitar mais códigos, então era uma coisinha mais de alto nível, pode-se dizer assim, tá? Não de alto nível, como posso dizer. Uma programação mais chatinha, tá? Pode-se dizer assim. Havia espaço para linguagem de programação de alto nível, e isso chamou a atenção dos três nerds de Harvard, Bill Gates, Paul Gilbert, né, que começaram a pensar em desenvolver um sistema ali para aqueles computadores, tá? E aí foi quando eles entraram em ação e surgiu ali os sistemas, né? O Windows, no caso o MS-DOS, né? E alguns outros lá, como é que é o nome, gente? Esqueci o nome. Os antecessores do Linux. Cara, agora fugiu. Eu tô com o nome na cabeça, mas não sai. Cara, como é que é Linux? Ai, meu Deus do céu. Linux.
Antecessor do Linux. Meu Deus, escapou. Se qualquer coisa se eu lembrar, eu falo. Vamos lá. Nas horas vagas, eles tinham uma pequena empresa que tabulava dados de trânsito nas ruas de Seattle. Mas eles nunca foram muito longe. Eles gostavam mais de computadores em si do que de aplicações. E a necessidade que a Mist nem sabia que tinha era perfeita. Bom, Ed Roberts. Nenhum dos três tinham visto um Altair 8800. Mesmo assim, eles ligavam para Ed Roberts, o criador, né, do Altair, e perguntavam se ele estaria interessado em interpretador de linguagem BASIC para o Altair 8800. Robert gostou da ideia e marcou com uma reunião, né, no Albuquerque para dali um mês. E ali eles foram discutir sobre, né, essa questão do sistema que eles iriam criar. Além de nunca terem visto um Altair, nenhum dos dois, nem Gilbert, o Gilbert não entrou na nova sociedade. Tinha visto o Intel 8080, tudo que tinha era um emulador do CPU, né, 8008, que Pauling havia escrito para um projeto anterior. Pauling modificou esse emulador para funcionar com o 8080, né, que o dele era para um 8008, que era uma versão anterior, né, inferior, mas eram bem parecidos. Ele mudou ali o emulador para esse 8080 e ali escreveram um interpretador BASIC que conseguiu, né, ocupar ali menos de 4 kilobytes de RAM, tá? Que hoje em dia é bem pouco, né? Mas na época já era o suficiente para aquele sistema estar rodando e trabalhando a todo vapor, tá? Aqui tem um vídeo, tá, gente, que vocês podem clicar e assistir, tá bom? Fiquem à vontade, explicando um pouquinho sobre esse dispositivo, tá? Esse sistema e o computador. E depois disso veio a quarta geração, gente, que é a quarta geração que nós estamos hoje em dia, que são os microprocessadores, né? Deixou de se utilizar os circuitos integrados e veio os microprocessadores, né? Apesar de todo o sucesso da verdadeira febre criada pelo Altair 8800, a MIST não teve um destino muito feliz, porque em 1977 ela faturava o equivalente a hoje a dos 26 milhões, mas era pouco. O Altair 8800 era vendido a preço de custo. O lucro vinha das expansões e todo mundo estava produzindo expansões, além de clones e derivados estarem surgindo de todo lado. Na verdade, em 77 ele já estava mais que obsoleto, ainda mais com a introdução em abril de uma tal da Apple II, né? E aí quebrou a MIST, né, gente? A MIST faliu. Já era, acabou. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores diminuem de tamanho, aumentam a velocidade e capacidade de processamento de dados. São incluídos os microprocessadores em gastos cada vez menores de energia, tá? E aí começou a surgir, tá, gente? A Apple, a Microsoft, né? Começou a surgir o Linux veio depois, claro, sistemas para computadores. Aí veio as fabricantes de outros computadores, né? Começaram a surgir vários tipos de computadores que nós conhecemos hoje em dia, como Multilaser, e ali fabricantes de placa-mãe, como a Gigabyte, Asus e assim por diante, né? Processadores Intel, AMD, né? E vários outros. Aí começou a surgir várias e várias empresas processando. Oi? Esses dois aí? Não. E aí eles começaram a desenvolver essas peças e isso começou a surgir empresas, falir empresas, nascer novas empresas e assim por diante, tá? Galera, nós temos aqui os fundadores da Apple, tá? Os caras que fundaram a Apple, que é o Steve Jobs e o Steve Wozniak, eu não sei pronunciar o nome desse cara, eu nunca aprendo. Wozniak, Steve Wozniak, tá? E Steve Jobs, beleza? Vamos lá. Aqui na quarta geração foi lançado o Apple I, em 1976, tá? Um ano depois do Altair. Foi lançado por Steve Jobs e o outro Steve lá, o Wozniak, né? Que são os fundadores da Apple Corp. No dia 11 de abril de 1976, era lançado o Apple I, um computador pessoal e o primeiro produto aí da Apple, né? Acredita que somente 200 deles foram produzidos. Isso aqui é o layout dele, tá vendo como ele era estranho? Né? Nós temos aqui um teclado, ele é feito de madeira, bem rústico mesmo, né? Eles foram fabricados, tá, de maneira manual por eles, né, por eles dois, e eles vendiam num preço final de $666,66, tá? O Wozniak gostava de dígitos repetidos, por isso desse preço aqui, tá? Vamos lá. Depois veio o Apple II, né, o 2, que foi lançado um ano depois,
e ele já foi lançado ali com um layout bem diferente, né? Já era bem diferente desse aqui. Galera, o símbolo da Apple era colorido igual isso aqui, olha, tipo as cores do arco-íris, tá? Então, era dessa forma que era impressa nos computadores. Foi o primeiro microcomputador pessoal a ter sucesso comercial. Foi esse aqui, tá? O Apple II. Depois nós temos ali o IBM, né? Que é outra empresa que até hoje ela existe, tá, gente? Outra empresa que desenvolve computadores até hoje, inclusive tem um que é o Summit da IBM, né? O IBM Summit, que é um dos computadores mais fortes do mundo, um dos mais caros também, que custa mais ou menos 200 milhões de dólares, chega a 1 bilhão de reais, 1 bilhão e pouquinho de reais, né? É muita coisa. Esse carinha aqui ele foi lançado em 1981 pela IBM, tá? Foi o primeiro microcomputador pessoal da IBM, tá, gente? Ele já tinha outras ideias, ele já foi pegando ali ideias de outras empresas, então, para ele pegou ali uma parte mais fácil, né? Ele não precisou pensar tanto em evolução para os computadores. Já a Apple e tal, já pensou em uma coisa, né, para a evolução dos computadores, inclusive eles pegaram ideias da Apple, tá? Ele utilizava ali, né, um clock de 4.77 MHz, o microprocessador Intel 8088 e usava o sistema operacional MS-DOS, né, da Microsoft, que aí já entra a questão do Bill Gates, né, tornando-se o computador mais vendido de toda a história. Corte na linha do tempo, né, galera, ó, sabia que a Xerox já produziu computadores? Ah, vocês sabem essa questão da Xerox? Eu vou ligar uma marca. Hã? Não sabia que era uma marca. É uma marca. Vamos lá. Quando você vai no Lan House e vai pedir para alguém tirar uma cópia de um documento, você pede para fazer o quê? Uma Xerox. Mas não é o nome correto, tá? Xerox é o nome da empresa, gente. O nome correto é fotocópia. Tá? Você tira uma fotocópia daquilo ali. Ou uma impressão. Não, no caso é uma fotocópia. Xerox, galera, imprimir, né? Mas no caso é a fotocópia o nome correto. Xerox, galera, é o nome da empresa. Por quê? Porque na época, quem fazia esse tipo de serviço era a Xerox, gente. E quando você ia fazer um tipo de serviço como esse, você ia fazer uma Xerox. Você ia na Xerox, você ia tirar uma Xerox, né? Mas o nome correto não é Xerox, tá, gente? Xerox era só o nome da empresa, que já acabou há muito tempo. Não existe mais a Xerox, tá? O nome correto é fotocópia. Vamos lá. Na Lan House falar isso, ninguém vai entender. Ninguém vai entender, mas o nome Xerox não é o ato de você tirar uma impressão ali, uma fotocópia. O nome certo é fotocópia. Vamos lá. Xerox Star, 1981. A estreia da bolinha foi em 1977, com o protótipo Xerox Alto, que vinha com o mouse bem mais parecido com os de hoje. Já o primeiro computador com mouse que as pessoas podiam ter em casa foi o filho do Alto, o Xerox Star, lançado no mercado em 1981. Tá, então nós temos aqui primeiro o computador Xerox, né, um dos primeiros, que é o Xerox Alto, tá, que é esse aqui, onde ele tinha um mousezinho aqui e tal, né, o teclado, feio pra caramba, né, tela quadrada igual de celular e tal, retangular ali, né, retrato. E depois veio o Xerox Star, né, que é esse aqui, tá, que já tinha um mouse bem parecido, um teclado bem mais parecido com o nosso, e um monitorzinho ali, né? Então, aqui é a evolução dos computadores da empresa Xerox, que não existe mais. Nós temos outro aqui, galera, vamos conhecer a Lisa. Vocês já ouviram falar sobre a Lisa, né, do Simpsons? Vocês já, né? Lisa, eu amo demais esse desenho é bom demais. E vamos lá, Lisa. Galera, não é a Lisa do Simpsons que nós vamos falar hoje, tá? É só um exemplo aqui e tal, beleza? Nós vamos falar sobre o Apple Lisa, tá, gente? Não sei se vocês sabem, o Steve Jobs, tá? Ele tinha uma filha que chamava Lisa, né? E ele criou um computador especificamente para ela, em homenagem a ela, tá? Lisa Nicole Bernard Jobs, 17 de maio de 1978, é uma jornalista estadunidense e filha de Steve Jobs e Chris Ann Bernard. Seu nome foi dado pelo seu pai, Steve Jobs, ao primeiro computador pessoal comercial com interface gráfica e mouse da história, que é o Apple Lisa, criado pela Apple Windows. O Apple Lisa, que é esse computador aqui, tá, gente? Ó, o bichinho é feio, eu acho ele feio para dedéu. Mó estranho, né? Mas é esse aqui.
Considerado revolucionário para a época, a Apple lançava em um dia como este, no ano de 1983, o computador Lisa. Galera, esse computador ele já tinha uma interface gráfica, ele já veio com um sistema ali que tinha uma interface bacana. É porque antigamente era tudo, né, através de comandos, né? E ele não, ele já tinha ali uma interface gráfica onde você conseguiria utilizar o mouse, um cursor, né, na tela ali, um sistema com aplicativos onde você clicava e tal. Eu já tinha uma interface gráfica, tá? Galera, ele custava ali 9.995 dólares, tá? Ele usava ali um microprocessador da empresa Motorola, tá? Que era os 68.000 a 5.000 Hz, tinha 1 MB de RAM, memória virtual, um disco rígido externo de 5 MB e 2 leitores de disquete de 5,25 de 871 KB, tá? O suporte dele. Beleza? Que eram esses dois aqui. Antigamente eram os disquetes, tá, galera? Não sei se vocês já viram o disquete, mas na minha época ainda era o disquete, depois que veio o CD e o DVD, né? Assim que eu nasci. Vamos lá, gente. Então, isso ali era o Lisa. Nós temos também outro exemplo aqui de computador, que é o IBM XT, né? Ele foi ali de 1984 a 1985, sendo lançado pela IBM. Ele foi o primeiro computador lançado com Windows 1, tá? Foi esse aqui, ó, parceria com a Microsoft. Feio do mesmo jeito. Feio do mesmo jeito, né? Só que na época era top, né? Não dispondo de tempo suficiente para criar um sistema operacional totalmente gráfico como o macOS, a Microsoft criou o Windows 1. Ele era uma interface gráfica bidimensional para o MS-DOS e foi lançado em 20 de novembro de 1985. Galera, o macOS, né, que foi o sistema da Apple, ele foi lançado já com a interface gráfica, né, que foi aquilo que eu falei, mouse, mexendo, clicando nos aplicativos, beleza. Esse aqui, que é o Windows 1, não, porque eles não tinham tempo para criar, não tiveram tempo suficiente. O que eles fizeram? Pegaram o MS-DOS, que era por código, criaram uma interface gráfica para ele, só deixou ele mais bonito. E ali você tinha uma interface gráfica, só que semi-automática ali, né? Você tinha que digitar código ainda, mas tinha ali uma interface gráfica, pode-se dizer assim, né? Era necessário o MS-DOS 2.0, precisava de 256 kilobytes de RAM e um disco rígido para executar, tá? Os computadores tinham aí os requisitos. Depois nós tivemos o Macintosh, que foi os Macintoshes, a origem, né? Antigamente os computadores da Apple eram chamados de Apple e depois o nome, Apple I, Apple II, Apple Lisa, né? E assim por diante. E aí depois veio os Macintosh. Você não sabe, esse nome veio da maçã que o Steve Jobs gostava, né? Apple vinha de maçã, que é maçã, e ele amava maçã e ele decidiu colocar o nome da maçã que ele gostava, que era Macintosh, tá? Foi lançado em 1984, primeiro computador a apresentar interface gráfica com utilizador, sucesso em vendas, né? E aí surgiu os Macintosh, e até hoje é Macintosh, tá, gente? Só que mudou que abreviou, agora é Mac, né? Não é mais Macintosh, né? Era feio. E, galera, isso ali foi a quarta geração, e as de hoje, né? A de hoje em dia é a quarta geração também, né? Esses computadores que nós utilizamos. E, galera, qual é a quinta geração? Né? Provavelmente, né, dizem aí os rumores, que é a inteligência artificial, gente, o computador pensar por si mesmo, criar pensamentos igual que nós criamos aí no nosso dia a dia. O nascimento da inteligência artificial, né, essa é uma das características, reconhecimento de voz, sistemas inteligentes, robóticas, redes de alta velocidade, computação distribuída, computação em nuvem, né, nós já temos tudo isso, computação em grade ou rede já temos, computação móvel já temos, computação ubíqua, né, presença direta de tecnologia na vida das pessoas em casa ou em convívio social, já temos, né, e realidade aumentada, já temos também. Isso aí são as características principais, tem outras, né, que ainda não chegamos nelas, mas isso aí é as que já tem e que nós vivemos isso aí hoje em dia, e pode-se dizer que é a quinta geração, tá? Galera, o que veremos na próxima aula, gente? Ó, veremos arquitetura física e lógica, hardwares, dispositivos, categorias, softwares, unidade de medidas, mouse e teclado, tá? Galera, essa foi a aula de hoje, tá bom? Vamos agora para a atividade. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma redação, tá? Uma redação ou uma resenha, ou um relatório com 4 parágrafos explicando o que você aprendeu hoje. Pode criar usando o Google Documentos ou uma folha de caderno à mão e enviar a foto aqui, tá? Se você usar o Google Documentos, envia o link ou o print, seja lá o que for, tá? O documento em PDF também.
E a chamada, né, gente? Deixa eu liberar aqui a chamada para vocês. Qual pode dar também depois disso? Liberar aqui a chamada para vocês. Obrigatório, beleza. Pronto, chamada liberada, galera. Professor, já tem dias certos que vai ser preciso estar presente? Ainda não, Gabriel. Provavelmente eu devo avisar uma aula antes e tal. Mas quem já quiser vir no presencial, tá? Só mandar mensagem que aí eu marco com vocês de vir presencial, né? Então já tá vindo. Galera, chamada liberada, tá? Não se esqueçam de responder. Quem for assistir a videoaula aí, tá? Faça atividade, tudo. E é isso. Depois eu vou estar liberando a videoaula para vocês, tá, galera? Deixa